Olá, boa tarde. Estamos aí novamente pedindo mais uma vez licença para entrar em vossos lares e hoje queremos então trazer aí para vocês uma breve análise das leituras bíblicas do nosso culto do 21º domingo após Pentecostes. E como no dia 31 nós lembramos da Reforma, então as leituras estão todas elas diretamente relacionadas ao dia da Reforma. As leituras, elas são os seguintes, né? O Salmo de Introito é o Salmo de número 46, a leitura do Antigo Testamento do profeta Jeremias, do capítulo 31, os versículos 31 a 34, a epístola é da carta de Romanos, capítulo 3, versículos 19 a 28, e finalmente o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Começamos então falando brevemente sobre o Salmo 46. O Salmo 46 foi o que serviu assim como que uma inspiração e força para que Martinho Lutero continuasse a sua obra. Ele é, antes de tudo, um salmo de confiança e também de ação de graça. O grande tema deste salmo é que Deus é a única fortaleza verdadeiramente segura. E esse grande tema, do Salmos 46, ele se desdobra assim de forma resumida em 3 partes. Primeiro, mostra que Deus é uma âncora segura, enquanto que todas as demais coisas não nos oferecem nenhuma segurança. Em segundo lugar, nos dá uma alegre segurança daqueles que se encontram na cidade eterna, na cidade de Deus. A primeira parte ali eu não citei, mas ela está nos versículos 1 a 3, a segunda parte dos versículos 4 a 7 e a terceira parte que é um apelo para que as pessoas observem com muito carinho as obras de Deus e as considerem realmente como algo importante. Então são os versículos finais de 8 a 11. E claro, Lutero, mais do que ninguém, sabia que realmente Deus é aquele castelo forte onde nós podemos nos proteger e estarmos guardados. Sabermos que Deus está conosco é maravilhoso. Saber que é o nosso refúgio é motivo realmente de muita alegria para os cristãos que devem ser motivados, então, assim, para a sua ação. Deus, em sua palavra, nos mostra também as grandes coisas que Ele fez pela humanidade. E essas coisas, então, nos enchem de alegria, principalmente sabermos que nós reconhecemos a mão de Deus e que pela nossa fé nós somos, então, assim, motivados, não por lei, mas por amor, a fazer e seguir os seus caminhos, fazendo o que agrada. A leitura do profeta Isaías, no Antigo Testamento, ali nós temos uma promessa de uma nova aliança que Deus quer fazer com o seu povo. A antiga aliança, ela não foi respeitada pelo povo judeu, pelo povo de Deus no Antigo Testamento, o que fez, mais uma vez, com que Deus mostrasse os pecados do povo. E nesta nova aliança que Deus faria com o seu povo, ela é feita através da vida, obra de Jesus Cristo. Não é uma aliança que, como a antiga aliança, fundamentada e firmada no cumprimento da lei, mas era uma aliança fundamentada no sacrifício de Cristo. Essa nova aliança, ela lembra a presença de Cristo constante entre nós. Quando nós, por exemplo, participamos da Santa Ceia, nós lembramos o sacrifício de Cristo em nosso favor. A partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Deus deseja escrever os seus mandamentos de amor, não em tábuas de pedra, mas no coração do seu povo, para que este povo então viva esses mandamentos motivados pelo mesmo amor que fez com que Deus os escrevesse em nossos corações. A leitura da epístola, Paulo aqui, ele vem confirmar aquilo que
o profeta Jeremias já nos colocou, onde ele esclarece que a lei, ela não salva. Antes, o objetivo da lei é mostrar que nós somos pecadores e, como tais, merecedores da consciência, merecedores da condenação. Portanto, o amor de Deus revelado a nós em Jesus Cristo mostra então que Deus enviou alguém que nos substituiu a nós e a toda a humanidade para que nós não ficássemos debaixo da lei, mas sim debaixo da sua graça. A justiça de Deus, portanto, é nos tornar, pela fé em Cristo, e assim por esta fé, sermos motivados a fazer a vontade de Deus. Isso é quase que uma coisa automática, nos diz aí o apóstolo Paulo. E finalmente, então, também nós temos aí o Evangelho. Jesus, ele nesse momento do Evangelho, ele se encontra diante de um povo que tinha uma forte tradição, uma ligação de orgulho com o seu passado. Eles orgulhavam-se de serem filhos de Abraão e por isso disseram claramente a Jesus que não necessitavam de arrependimento. E para muitas pessoas, isto bastava para terem todas as bênçãos de Deus. E na época da Reforma, no período da Reforma, mais ou menos pensava-se a mesma coisa. A igreja dominante na época, a igreja romana, considerava-se dona da verdade. E aqui Jesus diz que se alguém quiser conhecer a verdade, tem que conhecer a ele. E essa verdade liberta. Mas a igreja romana, ela dizia que para alguém se salvar, não seria absolutamente necessário ler, estudar, se aprofundar, conhecer o texto bíblico, mas sim, pura e simplesmente fazer parte de uma instituição, seguir os seus preceitos e os seus dogmas dos seus líderes maiores e de todos os demais guias espirituais desse povo. Era mais ou menos o que o povo judeu no Antigo Testamento dizia. Nós somos filhos de Abraão. Na época de Lutero, nós somos membros de uma denominação religiosa. E Jesus viu, e nós sabemos, é muito difícil quebrar tradições. E também aquelas que não poucas vezes contrariam a palavra de Deus. E nesse caso, a escravidão é certa. E a única forma de nós nos libertarmos dessa escravidão é o Jesus diz, é conhecer a verdade, é conhecer o amor de Deus, e conhecer o amor de Deus nada mais é do que conhecer Jesus Cristo, que morreu para salvar a humanidade. E Deus, ele quer realmente a salvação de todos, começando pela nossa salvação, e por isso ele sempre vem ao nosso encontro, pelos meios da graça, que são a sua palavra, o Evangelho e os sacramentos, para assim nos manter firmes nesta verdade, verdade que nos torna realmente livres. E essas então são as leituras, tenham todos uma boa leitura.